Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler 2 Reis, no capítulo 5. Eu quero ler com você aqui sobre Naamã. Então, aqui diz assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deu vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Dependendo da tua tradução, vai dizer que ele era um varão valoroso, porém leproso. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o Senhor. Assim falou a menina israelita. Ele comentou com o seu senhor, ou seja, ele comentou com o rei da Síria. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mulas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures desta espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procuro um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas ou suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria de em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te que recebas um presente de teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro pelo nome do Senhor, pelo Senhor, Yahvé, por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação.
Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, que significa paz, né? Vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Então, o que a palavra, a gente, nos ensina aqui? A lepra, ela era considerada uma maldição, um castigo divino, eles viam dessa forma. Comprovação do pecado. Por quê? A lepra, gente, como ela ia corroendo, consumindo, né, a pessoa, ela ia, falando bem no português, ela ia perdendo os pedaços, a sua pele apodrecendo, né? A pele, aonde tinha aquelas feridas ali, aquilo apodrecia, gente. Aí, para eles, ela deteriorava o corpo, o pecado. Então a lepra, ela simbolizava, né, o pecado. Por quê? Assim como a lepra deteriorava a carne, assim como o pecado, ele corrompe a pessoa. Então eles usavam, né, essa justificativa para a pessoa que era leprosa, né? E aqui fala, né, gente, que a gente vê que esse homem era um homem valoroso, honrado, porém leproso. E assim, gente, tem lepra na vida de muitas pessoas. Se você for olhar ali, tem uma lepra, gente, que a lepra na alma, que ela muitas vezes são adquiridas por erros, decisões erradas, discriminação. Isso é uma lepra que tem na vida das pessoas. Esse homem aqui, olha um exemplo de uma pessoa com o coração limpo como essa menina. Ela foi servir na casa de Naamã e ela disse: se o meu senhor conhecesse o profeta que é em Israel, ele seria curado. Por quê? Porque eles não conheciam um Deus como o Deus de Israel. Eles serviam a esses deuses aqui que ele mesmo citou, o Deus Rimon, né? Quando o senhor dele fosse lá, ele pedia já perdão para Deus, porque ele era, como ele era, né, o oficial ali, o comandante, ele tinha que se sujeitar às ordens da autoridade que estava acima dele, que era o rei. Ele precisava ir junto, acompanhar o rei, né? Então ali ele já pediu perdão, mas ele disse que ele não adoraria mais nenhum Deus que não fosse o Deus de Israel. Por isso que ele pediu para levar terra dali. Ele disse que jamais ele ia fazer mais sacrifícios para outros deuses como ele fazia. Por que você acha que Deus, ele permitiu que Naamã passasse por esse processo? Você viu aqui quando eu li que ele imaginou que o profeta ia chegar ali, que o profeta ia fazer isso, que o profeta ia lá, ia receber ele porque ele era o Naamã, porque o rei da Síria tinha enviado. Orgulho, ó. Orgulho. A primeira coisa que Deus quebrou, gente, foi o orgulho de Naamã. E Deus usou os seus servos para chegar nele e dizer: meu pai, se o profeta tivesse lhe dito para você fazer algo mais difícil para ser curado, você não ia fazer? Ele pensou: faria. Então o que custa você ir lá no Jordão e mergulhar lá 7 vezes? Primeiro, gente, aquela capa do orgulho teve que cair. Quando ele se humilhou, quando ele foi lá e fez o que Deus havia mandado através de Eliseu, ele foi curado. Às vezes as pessoas, gente, elas oram
E elas ficam que nem o Naamã aqui, imaginando como é que vai ser o milagre, como é que Deus vai fazer. Não, porque Deus vai usar o pastor, ele vai botar a mão na minha cabeça, porque não sei o que. Gente, quantas pessoas são curadas ao ligar uma televisão, a ouvir uma palavra, a receber aquela oração e serem curadas. Quantos testemunhos a gente ouve. Então, às vezes, as pessoas idealizam na cabeça delas como elas querem, e não é como a gente quer, como Deus quer. Deus conhece o nosso coração. Aqui, quando ele disse, né, ele se sentiu insultado e ele retirou-se reclamando, porque às vezes a pessoa acha que ela vai na igreja, que ela chega lá, o pastor tem que estender o tapete vermelho, o pastor tem que receber na porta, o pastor tem que ir lá dar tchau, a pastora também. Gente, não é assim. Às vezes tem pessoas que se ofendem, saem da igreja porque não receberam ali um oi, um tchau. Ah, porque ninguém me olhou. As pessoas têm tantos afazeres, né? Termina o culto, tem que ver se a luz está desligada, se o banheiro está ok, se arrumar aqui, ajeitar ali. Nem sempre, né? Os obreiros, os diáconos têm aquele tempo para ficar ali, né? Como é que bajulando, dando aquela atenção. Então, se você precisa de um atendimento, fala, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Se o senhor quiser fazer uma visita lá na minha casa pra gente conversar, tomar um cafezinho aqui no sul, né? Tomar um chimarrão, pra gente conversar, tomar um suco, né? Pra gente sair aqui, a gente pode sentar aqui na praça, preciso conversar com o senhor, com a senhora. É outra forma, gente. Mas não adianta a pessoa idealizar o milagre. O pastor não tem uma, como é que a gente diz ali, uma bolinha de cristal, né? Que ele vai lá e o fulano quer falar comigo. Não, gente, isso não existe. Então a gente não pode ficar idealizando as coisas na nossa cabeça, porque isso Satanás vai colocando. Não, ele não te deu atenção. Olha lá, nem te deram tchau. O diabo vai lançando os dardinhos aqui, gente. Vai lançando, até que desce, gerou uma ofensa, gerou uma mágoa e a pessoa vai e se retira da igreja, porque esse é o objetivo dele. Ele quer matar, roubar e destruir, matar a tua fé, te afastar da congregação, porque Jesus deu uma ordem. Não abandoneis a congregação como é de costume de muitos. Congregai. Porque quantos milagres aconteceram enquanto o povo estava unido em oração? Enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, quando Pedro estava preso, o povo estava ali orando, Deus mandou um anjo lá na cadeia para libertar o Pedro. Por quê, gente? A oração de muitos justos. Todos estão ali. O que dois unirem na terra, gente, é ligado no céu. O que dois desligarem na terra é desligado no céu. Então, o corpo de Cristo está ali unido em oração. Eles estavam unidos orando pelo Pedro. E Deus enviou um anjo lá e tirou o Pedro da prisão. É assim que Deus faz. E Satanás não quer que você tenha a comunhão. A palavra diz, quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. O diabo não quer que você congregue, que você tenha comunhão, que você tenha amizades sadias com irmãos da igreja, que você se reúna de vez em quando, faça uma confraternização, um almoço, um café. O diabo não quer isso, gente. Ele quer desunião. O inferno é unido. Eles se unem para destruir o povo de Deus, para causar desunião, separação, briga, intriga, desavença, e ali ele vai. O inferno, gente, é unido, o povo de Deus se desune por qualquer coisinha. O povo de Deus tem que se unir em oração, em consagração, gente. Quantas vezes, né? No antigo governo, o presidente levantou clamor, levantou jejum pela nação. E isso, gente, não precisa nem ninguém pedir. O próprio povo de Deus tinha que se unir à igreja e dizer, hoje nós vamos orar.
Na igreja que eu congrego, eles têm a primeira, né, a primeira sexta-feira do mês ali que entra, eles fazem 24 horas de oração. Começa na meia-noite de sexta, termina na meia-noite de sábado. 24 horas. E o povo vai indo, dependendo do horário. Tem alguns irmãos que gostam de, né, que podem e oram de madrugada. Outros vão na tarde, outros já vão mais na noitinha e os outros vão para encerrar. E no domingo, no primeiro domingo, eles fazem mais oração. Das 9 da manhã às 4 da tarde, de noite tem o culto. Por quê? Porque é necessário. Quem pode vai, 1 hora, meia hora, 15 minutos, vai e ora. Ora pela cidade, nós oramos pelo país, nós oramos pelo estado, nós oramos pelo nosso município, oramos por tudo, gente, pelo mundo, pelas pessoas. É necessário que o povo de Deus, gente, se una em oração. E aqui, né, a gente vê que ele disse ali, né, ele achou, eu imaginava, ele disse, que este homem viria receber-me, este homem, ele não disse não, eu achei que esse homem, não, este homem, porque ele se sentiu ofendido, porque o Eliseu não foi lá botar a mão, orar, receber o seu fulano. Ele fez o quê? Ele disse, ó, eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé, olha o que ele imaginou, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Olha o que ele imaginou. Ele imaginou tudo isso. E ele achou que assim tinha que ser. Só que Deus, gente, quebrou o bico dele aqui, como a gente costuma dizer. Deus mostrou para ele que a glória é dele, não ele. Ele não precisava que estendesse um tapete para ele entrar, que o profeta foi usado por Deus e disse, diga para ele ir até lá, se banhar no Jordão 7 vezes que ele vai ficar limpo. A pele como um menino, bonitinho, limpinho. E ele se sentiu ofendido. Por quê? Porque ele imaginava. E assim, gente, o diabo prende muitas pessoas na ofensa. Como eu falei antes, as pessoas imaginam, ai, não, porque lá no círculo de oração, ai, vai ser assim, vai ser assado, não, porque lá no coral, porque lá a pessoa idealiza. Aí ela chega lá, ela vê que não aconteceu aquilo ali, ela começa a se frustrar. Ai, eu não vou mais, não, eu não vou participar, eu não gostei. E é assim que o diabo começa. É assim que o diabo vai infiltrando. Aqui, gente, Deus usou os servos do Naamã para dizer, meu pai, se o profeta tivesse dito para você fazer algo difícil, você não faria? Ele disse sim. Então, o que é ir lá se banhar? Ele foi. Mas Deus mostrou para ele que a glória era dele, que ele deveria ser exaltado e não o Naamã. Que nós precisamos matar o nosso eu, gente, a nossa vontade, nós não podemos alimentar o nosso ego. O Naamã que queria que o ego dele fosse inflado, já estava inflado. Ele queria que fosse mais, que ele fosse tratado com pompas. Tanto que Deus não permitiu que o Eliseu aceitasse nada do que ele trouxe, e não era pouca coisa não. Depois, se você continuar lendo todo o restante do capítulo, você vai ver que o Geazi vai atrás e pede, mentindo, que o Eliseu havia pedido. E o Eliseu, Deus já tinha mostrado, ele disse, a lepra de Naamã vai se apegar em você, porque você fez isso. E realmente o Geazi ficou leproso. Porque não era para ele aceitar nada em troca. Deus já tinha dito isso para Eliseu. E o outro foi lá, a ganância fez com que ele ficasse leproso, gente. E isso são muitas coisas que geram lepra na vida da pessoa. Ofensa, mágoa, ódio, ressentimento, ganância e por aí vai. Isso é uma lepra que tem na vida da pessoa. O orgulho é uma lepra, porque a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus exalta os humildes, aquele que se humilha.
O Naamã depois voltou humilde. Quando ele viu o milagre, quando ele saiu depois do 7º mergulho curado, que ele olhou para a pele dele e viu que ele estava curado, ali ele glorificou a Deus. Ele voltou lá no Eliseu, queria dar um presente, o Eliseu não aceitou. Ele disse: então eu quero levar, me permita que eu leve 2 mulas de terra daqui. Deus fez com que ele passasse por aquele processo para ele reconhecer quem era Deus, porque ele disse, olha o que ele disse ali, né? Em seguida, retornou à casa de Eliseu com a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Daí ele já era servo. Ali ele era o Naamã. Depois ele se tornou o quê? Servo, igual o Eliseu. Ele chegou e disse: eu quero que o Senhor receba um presente do teu servo. A humildade entrou. E olha o que ele disse: entretanto o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos e sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. A pessoa precisa passar, gente, por processos para ser quebrantada, para tirar o orgulho, para que Deus remova a lepra que está no coração, a lepra que está na mente, a lepra que está nos sentimentos, aquele ódio que está corroendo, aquela mágoa que está matando, a água. Deus precisa que isso seja removido. Aqui o Naamã, gente, ele teve que se humilhar. Sabe um louvor que diz assim: Senhor, eu quero descer. Eu quero descer, né, nessas águas. Purifica-me. Quero ser como Naamã, curado. Naamã foi curado, gente, não só da lepra, da pele, né, do físico, mas ele foi curado no espírito e na alma. Quando ele reconheceu Deus como único e soberano Deus, ele disse: eu reconheço que só em Israel tem Deus. Aquele Rimon, aqueles deuses que ele prestava sacrifício, nunca fizeram nada por ele, não podiam curar ele. Ele disse: reconheço que só há um Deus em Israel, ao verdadeiro Deus. Então ele precisou passar por aquele processo. Senhor, eu quero descer, né? Como Naamã. A gente precisa de vez em quando, gente, dar uma descidinha no Jordão, dar aquele mergulho para afogar, né? Afogar. Quando o velho homem às vezes quer dar uma ressurgidinha, lembra? Não, foi afogado. Eu já nasci de novo. Ali o Naamã mergulhou e saiu curado, né? Cura o orgulho, limpa, purifica. Quero ser limpo, como diz aquele louvor. Eu quero ser limpo. Isso é algo que a gente tem que desejar. Senhor, eu quero ser limpo. Eu não quero lepra na minha vida. Eu não quero orgulho na minha vida. Eu não quero nada que te desagrade na minha vida. Idolatria, mágoa, nada. Aqui Deus usou essa menina, gente. Essa menina era a única pessoa que podia desejar a morte dele, porque ela foi levada presa, cativa durante uma batalha. E foi servir a mulher do Naamã. Ela foi trabalhar na casa dele como escrava. Ela podia ter dito: tomara que morra. Não. Ela disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta, ele seria curado. Ele correu lá para o rei. Por quê, gente? Sabe por que ele correu para o rei? O rei escreveu aquela carta e ficou desesperado, pensando: e o que eu vou fazer agora? Porque naquela época tinham profetas que eles se
eles se sujeitavam à absoluta autoridade do rei. Por isso que o rei escreveu uma carta e mandou para o rei de Israel, achando que era o rei que dava as ordens para o Eliseu. Mas não, o Eliseu, ele era único e exclusivamente mandado por Deus, porque foi ele que foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Elias, e Eliseu recebeu a porção dobrada, e Eliseu ouvia aquilo que Deus mandava e mandava avisar. Lembra que eu falei aqui no outro devocional, aonde o Eliseu foi sitiado, cercado, né? E daí depois eles ficaram apavorados, o Geazi ficou apavorado, ele disse, abre os olhos dele para que ele veja, Senhor, que tem mais aqui com nós do que os que tem lá embaixo. Então olha a intimidade que Eliseu tinha com Deus. Ele viu todos aqueles anjos, cavalos de fogo, carruagens ali. Ele disse, abre os olhos, Senhor, para que ele possa ver. Porque ele não via como o Eliseu. Então ali o Eliseu, ele não era um profeta que era mandado pelo rei, muito pelo contrário. Quando o Eliseu mandava um recado de Deus para o rei tinha que cumprir, o rei tinha que obedecer, era ao contrário. Ali naquela época Deus usava os profetas para falar ao povo, para falar ao rei, para passar o recado do Senhor. E aqui, por isso que o rei se desesperou, ele pensou, o que eu vou fazer? Como é que eu vou curar esse homem? Por acaso eu sou Deus? Rasgou a veste. Aí o Eliseu disse, mas por que tu rasgaste a veste? Manda ele vir aqui. A solução está aqui, Deus está aqui comigo, né? Então nós temos que buscar, gente, no lugar certo. Nós não temos que ficar batendo em portas erradas. Nós temos que buscar Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que levou tudo lá na cruz do Calvário. Só que para a gente seguir para o alvo, nós precisamos tirar as bagagens, gente. Tirar aquilo que não nos pertence. Culpas, ressentimentos, mágoas, tirar as lepras da nossa vida. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que o Espírito Santo venha falar muito mais ao coração delas, que o Senhor possa estar tirando as bagagens que não lhes pertencem, as lepras que estão escondidas, Pai, espiritualmente na vida deles, que o Senhor possa estar removendo, mostrando, tirando todo o orgulho, tirando, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor possa purificar, limpar estas vidas através da palavra que eles estão ouvindo, eles estão recebendo, porque Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra que tem recebido, e que o Espírito Santo venha limpar, porque o Espírito Santo é o único que convence da justiça, do juízo e do pecado, que o teu Espírito, Senhor, venha convencer este povo, venha alertar, venha falar e venha, Pai, dar a direção para cada um em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.